Bom dia, galerinha do quarto ano, bom dia, família, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos trabalhar com a disciplina de ciências, ok? Então, abram uma apostilinha de vocês lá na página 246, tá? Hoje nós vamos realizar as atividades, as leituras e atividades da página 246 até a página 249, ok? Nós vamos falar hoje sobre o porquê é importante conservar e preservar os recursos naturais, tá? E vamos falar um pouquinho sobre o petróleo, que é um combustível fóssil, tá? A gente vai entender por que o petróleo é chamado de combustível fóssil, tá bom? Então, abram lá na página 246 e vamos acompanhar as leituras. Por que é importante preservar os recursos naturais? É difícil imaginar um mundo sem gasolina ou sem o plástico, não é mesmo? Mas esses e outros produtos derivados do petróleo podem estar com os dias contados, afinal, o petróleo é um recurso não renovável. Sabendo disso, muita gente já está pensando em soluções. No caso dos recursos não renováveis, o jeito é apostar em substitutos. Para a gasolina, temos combustíveis feitos de planta, como o da cana-de-açúcar, amendoim e mamona. Para o plástico, é possível investir na reciclagem e na produção de plástico à base de vegetais. A redução do consumo do plástico é também uma importante medida de conservação. Primeira imagem. Carro elétrico ainda não é produzido em larga escala, mas pode se tornar uma alternativa aos carros a gasolina. Segunda imagem. Em vez de usar sacolas plásticas para colocar as compras, é possível usar sacolas reutilizáveis. Já no caso dos recursos renováveis, é importante que a extração respeite o tempo de renovação para que eles não se esgotem na natureza. Assim, se o uso da madeira demanda o desmatamento, é aconselhável investir no reflorestamento para garantir a reposição de árvores ou então de extrações que respeitem o ritmo da recuperação das florestas. Da mesma forma, se o uso da água resulta em poluição, é importante tratá-la antes de devolvê-las aos rios e mares. Próxima página agora, página 247. Além dessas medidas mais gerais, nós também podemos fazer a nossa parte para contribuir com a conservação dos recursos naturais. Por que não escrever no verso de uma folha usada em vez de pegar uma nova? Ou então, por que não fechar a torneira enquanto escovamos os dentes? O consumo excessivo de produtos estimula a extração excessiva de recursos naturais, ok? Então, aqui, pessoal, temos dois exercícios, duas atividades. A prof cobriu, a da prof porque tem as respostas, tá? Mas com base nesse texto, você vai ler a questão de número 1 e a questão de número 2 e vai responder aqui na apostilinha mesmo, beleza? Lembrando que qualquer dúvida é só entrar em contato com a prof pela agendinha eletrônica e a prof auxilia vocês, tá? Agora nós vamos para a página 248. Página 248. Por que o petróleo é chamado de combustível fóssil? Fóssil lembra ossos, dinossauros, animais extintos, mas não o petróleo. De fato, a palavra fóssil é usada para se referir a restos ou vestígios, pegadas, fezes e etc., deixados nas rochas por seres vivos que existiram há milhões de anos. A relação entre fóssil e petróleo só fica clara quando pensamos no processo de formação dele, que é muito semelhante. Quando um organismo morre, ele normalmente é decomposto pela ação de fungos e bactérias até desaparecer por completo. Em alguns casos, entretanto, a decomposição é dificultada. Isso ocorre, por exemplo, quando os restos de organismos são rapidamente soterrados por sedimentos, como areia e argila. Com o passar de milhares de anos, o acúmulo dessas camadas de sedimentos sobre os restos dos organismos parcialmente decompostos podem fazer com que eles se transformem em fóssil ou em combustíveis fósseis, como o petróleo. Nós temos uma imagem de um cientista estudando um fóssil de dinossauro, ok? Vamos continuar a leitura na página 249. Temos 4 imagens, tá? Observem elas com bastante atenção, ok?
aqui abaixo diz assim: processo de formação do petróleo. Primeiro, os organismos morrem. Segundo, seus restos são soterrados por sedimentos que formam camadas. Terceiro, ao longo de milhares de anos, os restos dos organismos sofrem transformações e formam o petróleo. Quarto, depois de formado, o petróleo pode ser extraído pelos seres humanos, tá? Então, observem aqui o processo de formação, tá? E diz assim: é por isso que, para extrair o petróleo, é necessário perfurar o solo até chegar à camada onde ele está acumulado. Essa extração pode ocorrer tanto em terra quanto em alto mar e exige uma grande quantidade de máquinas e trabalhadores atuando em conjunto. Depois, o petróleo é processado e transformado em outros compostos que vão ser usados na produção de inúmeros produtos, entre os quais o plástico e a gasolina. Beleza? Atividades. Para essa atividade, vocês vão precisar do caderninho de vocês e da apostila do material de apoio, tá? Diz assim na número 1: observe a imagem que mostra a formação do petróleo no mar e responda. Pontinho. De que maneira ela ajuda você a entender por que o petróleo é um recurso não renovável? Ele não é um recurso renovável, né? Porque demora muitos anos para ocorrer esse processo aqui, ó, dos organismos morrerem, os seus restos serem soterrados, né? E ao longo de milhares de anos sofrerem transformações, né? E por último, formarem o petróleo. Então, vocês podem explicar que esse é um processo que demora muito tempo, tá? E que o consumo ocorre mais rápido do que o processo de produção desse recurso, beleza? Responder isso aqui no caderno, tá, pessoal? Voltem umas atividades para trás, né? Porque a gente já falou a respeito desse tema, já falou por que o petróleo não é um recurso renovável. Então, se vocês voltarem algumas leituras, vocês vão ter a resposta bem simplificada ali, beleza? Questão de número 2 também é para fazer no caderno, tá? Diz assim: destaque os adesivos da folha 9 do material de apoio, tá? E no caderno, colhe-as na sequência em que ocorre a transformação do fóssil do dinossauro. Tá? Então, você vai abrir lá na folha 9, o prof tá pegando aqui na apostila da prof. Folha 9, essa daqui, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Essa daqui, e vocês vão colar no caderninho de vocês conforme ocorre. Primeiro o animal morre, aí depois ele fica soterrado, depois ele começa a se decompor e depois, né, os cientistas, eles vão estudar e vão desenterrar esses fósseis, tá? Então, tem uma sequência correta ali, você pode colocar número 1, primeira imagem, número 2, segunda imagem, 3, 4, para seguir essa ordem certinha, beleza? Não esqueçam, pessoal, que para fazer essas duas perguntas aqui, vocês vão ter que colocar a data, a página 249 no caderninho de ciências. Questão de número 1. Copiem as questões, tá? Dessa vez a prof vai solicitar que vocês copiem essas duas questões no caderno e respondam, tá? Beleza? Normalmente a prof fala, não, só responde, marca a página e só responde. Mas hoje, para ficar bem completinho, a prof pede que vocês copiem essa pergunta, responde. Copia número 2 e responde, beleza? Se vocês precisarem de alguma ajuda, de qualquer coisa, é só entrar em contato com a prof lá na agendinha eletrônica, tá bom? Beijinhos, pessoal, até a próxima aula!